Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos já próximos de começarmos a quaresma. Na próxima quarta-feira, nós iniciaremos a quaresma deste ano, como a quarta-feira de cinzas. E para nós que vivemos o ano do jubileu, o Jubileu da Misericórdia, é uma ótima oportunidade de nós buscarmos viver esse tempo de conversão, de fazer a experiência da misericórdia de Deus e, consequentemente, anunciarmos a misericórdia de Deus aos irmãos e irmãs. Se o tempo da quaresma já é, por si mesmo, um tempo em que nós somos chamados à conversão, muito mais ainda esse tempo da quaresma deste ano do jubileu. E como todos sabem, nós também, durante a quaresma no Brasil, vivemos a campanha da fraternidade. Toda a ligação com relação à ecologia temos esse ano como consequência da vida cristã. Portanto, o nosso convite para que cada vez mais nós aproveitemos desse tempo, dessa oportunidade para vivermos a nossa volta para o Senhor e celebrarmos na Páscoa da Ressurreição a nossa alegria de renovarmos a nossa vida cristã, renovando as promessas batismais. É uma oportunidade que não podemos deixar passar. Já o ano do jubileu é essa ótima oportunidade de recomeçar, como bem tem Levítico 25, tudo começar de novo, para ser o ano da graça, como Isaías 61, que Jesus depois diz na sinagoga de Nazaré, que tudo isso se realiza nele. É um tempo em que nós unimos, portanto, o ano da graça, o tempo do jubileu, com a quaresma desse ano que se aproxima, e ligado também como consequência ao tema da campanha da fraternidade, lembrando essa nossa responsabilidade ecológica nessa sociedade que nós vivemos. Também, caríssimos amigos e irmãos, nessa semana que estamos iniciando nesse domingo, que justamente é o 5º domingo, tempo comum, esse final de semana, nós iremos celebrar na próxima quinta-feira o Dia Mundial, a Jornada Mundial do Enfermo ou do Doente, que é o dia de Nossa Senhora de Lourdes, né? E o Papa Francisco colocou como tema do Dia Mundial do Doente, confiar em Jesus misericordioso como Maria, fazei o que ele vos disser. Confiar em Jesus misericordioso como Maria, fazei o que ele vos disser. Uma reflexão muito interessante, que seria muito bom que pudéssemos passar aos enfermos, passar aos doentes e assim ajudá-los também a viver esse momento de dor, de sofrimento, de dificuldade, mas de configuração com Cristo na cruz. Creio que é um bom momento de nós também aprofundarmos a importância da pastoral da saúde e também com as pessoas que se colocam à disposição para que essa pastoral cada vez mais seja incrementada em nossas dioceses e arquidioceses, essa presença da igreja junto àqueles que estão doentes, tanto nos hospitais, nas clínicas, como também nas casas, através do trabalho paroquial ou trabalho das capelanias também hospitalares. Portanto, uma semana cheia de acontecimentos e que a palavra de Deus desse final de semana nos ajuda também a vermos essa necessidade, de um lado, de anunciarmos Jesus Cristo, que deve fazer parte da nossa vida. Sim, meus irmãos e irmãs, nesse início praticamente do tempo comum, que já chega ao final, nesse intervalo, nós voltaremos ao tempo comum após Pentecostes, sem dúvida que é uma palavra desse final de semana que nos chama a termos ainda mais fervor nessa nossa missão de evangelização. O Senhor nos chama para irmos para águas profundas e nos envia em missão. Nós sabemos quanto é importante, quanto é necessário que nesse mundo em mudança, com tantos valores sendo esquecidos e tanta imposição de contravalores nessa sociedade mundial e nacional,
de nós, cada vez mais, caríssimos irmãos, descobrimos e discernimos como fazer para que realmente, né, as pessoas possam estar cada vez mais encontrando em Cristo a vida. E encontrando em Cristo a vida, serem testemunhas do Evangelho. Nesse final de semana, nós temos o Evangelho que nós estaremos ouvindo, segundo São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. E aqui fala de uma multidão que se apertava para ouvir Jesus. Jesus viu 2 barcas paradas e subiu na barca de Simão, se afastou um pouco da margem e falou à multidão. Fez da barca o seu púlpito, fez da barca o seu lugar de pregação. Quando acabou de pregar a multidão, disse justamente a Pedro, a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Já aqui, meus irmãos e irmãs, nós temos alguns aspectos importantes para a nossa reflexão. Jesus, por onde passa, tem pessoas que querem ouvi-lo. E ele não se furta a isso. Onde ele passa, ele anuncia a boa notícia, anuncia que veio o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, veio morar no meio de nós. Justamente, meus irmãos e irmãs, vai anunciar a boa notícia para todos. Porém, diz a Pedro, portanto, a igreja, além daqueles que procuram, daqueles que já vêm espontaneamente buscando, é necessário avançar para as águas mais profundas, para buscar em outros lugares também esse anúncio do Evangelho, simbolizado na pescaria, não é? Porém, nós vemos que muitas vezes, né, como Pedro, também somos desanimados. Já trabalhamos muito, já tentamos de tudo e o pessoal não se converte, não aceita, não vem. Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas nós temos aqui um exemplo belíssimo de Pedro. Em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Meus caríssimos irmãos e irmãs, também nós corremos muitas vezes esse mesmo risco de achar que tais pessoas, ou tais situações, ou tais instituições não tem mais conserto. Já falamos, já fizemos de tudo e nada de encontrarem-se com Jesus Cristo, nada de se converterem para o Senhor. Já trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. É necessário que nós reescutemos aquilo que Jesus Cristo tem a dizer para nós. Ide para as águas mais profundas e lançai as redes. E ao mesmo tempo, tenhamos a mesma obediência de Pedro. Em atenção à tua palavra, nós vamos lançar a rede. É o que está escrito, meus irmãos e irmãs, nesse Evangelho, não é? A atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Em verbo tuo, palavra que vai marcar a vida da igreja em todos os tempos. Porque o Senhor mandou, nós evangelizamos. E aí, o que acontece? Apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. E até pediram para os companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Encheram as 2 barcas quase para afundarem, né? Então, entrar na obediência é o Senhor que nos chama a evangelizar, a ir para as águas mais profundas. Quando nós nos colocamos obedientes, as maravilhas acontecem. Aliás, isso é um pouco também, meus irmãos e irmãs, que aparece na leitura do profeta Isaías, não é? Leitura primeira desse domingo, desse final de semana, e depois de tudo aquilo que estava acontecendo, colocando as questões todas, não é? Ele fala: ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem irá por mim? Eu respondi: aqui estou, envia-me. É nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, que o cristão, fazendo eco um pouco aquilo que Isaías coloca para nós, escuta a voz do Senhor e vai dizer: aqui estou, envia-me. Estou disponível, me coloco à disposição para ser enviado. É o que Pedro também disse de uma certa forma, né? Nós vamos, em atenção à tua palavra, lançar as redes.
E o fato de ter visto que entrou na obediência e viu as maravilhas, logo ele experimenta a vontade e disposição em converter-se cada vez mais. É isso que nós ouvimos já no final do Evangelho desse domingo. Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer, não é? E aí vem a grande frase. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram só Simão, também ficaram espantados. Porém, Jesus disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem e deixaram tudo e seguiram a Jesus. Esse aspecto, a experiência de entrar na obediência e ver que aqui não se trata apenas de uma pesca de peixes, e sim da missão evangelizadora. O povo chamado justamente a encontrar-se com Jesus Cristo necessita de ter quem pregue, como acontece Jesus, que prega na margem do lago, em cima do barco, para aqueles que estão procurando. Mas é necessário também ir mais longe, e para aqueles que não estão esperando. Esse ir para as águas mais profundas significa quem está longe da margem e que não estão buscando o Senhor. E entrar na obediência para que realmente as coisas aconteçam. É uma palavra, meus irmãos e irmãs, já nesse final desse momento, o tempo comum, já vislumbrando a quaresma, que nos envia em missão, leva a missão e ao mesmo tempo a confiança no Senhor. E o que nós pregamos, meus irmãos e irmãs? Depois, com calma, cada um pode escutar na sua paróquia ou ler também em casa a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele fala o que eu preguei, ou o que nós devemos pregar, olhando aqui Paulo, não é? Porque pelo Evangelho, que para que estáis aguardando, ou seja, transmitivos aquilo que eu mesmo recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, que apareceu a Cefas, depois aos 12, mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu Tiago e depois apareceu aos apóstolos, todos juntos. Por último, apareceu também a mim como um abortivo. Na verdade, eu que sou menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo. E aí vai um pouco Paulo falando de si mesmo, da graça de Deus que ele tem no seu coração. Ou seja, meus irmãos e irmãs, o anúncio é que o Senhor morreu, ressuscitou, está vivo em a nossa vida. Justamente é aquilo que Paulo diz que ele transmitiu. E aqui ele fala que tudo isso foi segundo as Escrituras. Não é? Um pouco essa é a nossa missão. A nossa missão de anunciar Jesus Cristo ao mundo. A diversidade, a maneira de fazê-lo, né, sem dúvida, que passa pelo testemunho, passa pela vida da gente, mas também através de tantas outras oportunidades que o Senhor coloca em nossa vida. Pode ser através de um curso, através de uma celebração, de uma pregação, ou então de buscar as pessoas, ovelhas perdidas do povo de Deus. Aqui nós temos dois aspectos: os que procuravam a quem Jesus pregou e aqueles que foram chamados, foram buscar em águas mais profundas. É importante, meus irmãos e irmãs, que como Isaías fala na leitura primeira, diante de todas as coisas, diante da experiência com Deus, ele fala: ai de mim, Senhor, que se encontra com o Senhor, que nós também possamos responder: aqui estou, envia-me, a cada um de nós. Nesse momento em que acontecem tantas situações, tantas questões culturais pelo país, que nós nunca percamos de vista essa nossa missão. Aqui estou, Senhor, envia-me, para anunciar a boa notícia, para levar as pessoas a uma boa nova. Que Deus abençoe, proteja e guarde a vocês todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.